Falando uma igreja para o Pai Senhor, amém? Gostaria que os irmãos abrissem seus livros no livro de Efésios, capítulo 1. Vamos fazer somente o versículo 3. A pregação está falando do versículo 1 até o versículo 14. Mas eu gostaria que todos os irmãos lessem comigo esse versículo 3. Livro de Efésios, capítulo 1, versículo 3. Vamos ler todos juntos. Amém? Todos juntos. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos celestiais em Cristo. Amém. Vamos fazer isso. Eu quero estar falando um pouco sobre esse capítulo 1 de Efésios. E o livro de Efésios é um livro muito importante para nós. É um livro que foi enviado pelo apóstolo Paulo para uma igreja a qual ele amava muito. A gente vê que antes do apóstolo Paulo ir para Jerusalém para ser preso, a Bíblia diz que ele mandou chamar os anciãos dessa igreja de Éfeso para se despedir daqueles irmãos, que seria a última vez que ele viu aqueles irmãos. E além disso, segundo alguns estudos, a epístola de Paulo aos Efésios não era destinada somente à igreja de Éfeso, mas era uma igreja que deveria ser lida, uma carta que deveria ser lida ali na igreja de Éfeso e depois ser passada à frente para ser lida em outros lugares, em outras igrejas. E a gente vai ver que realmente, diferente das outras cartas, nessa, o apóstolo Paulo não fala de problemas da igreja, não fala de dúvida dos irmãos, mas fala somente de doutrinas, de ensinamentos que são importantes para nós. No início desse livro, nos capítulos 1, 2 e 3, ele fala a respeito da graça de Deus, todas as coisas que nós recebemos em Cristo, e ele fala muitas vezes isso em Cristo. E coisas que nós recebemos sem merecer, como ele diz no capítulo 2, versículo 1, que nós estávamos mortos quando Deus nos encontrou. E do capítulo 4 até o capítulo 6, ele fala a respeito então dessa responsabilidade para com Deus. E ele começa essa epístola dizendo: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. Isso é uma coisa que o apóstolo Paulo fazia questão de deixar claro, de ter a sua assinatura nas cartas, porque a palavra de Deus não é uma coisa que nós podemos receber de qualquer pessoa. Isso é uma coisa que às vezes a gente não atenta, mas que é muito importante. Quando o apóstolo Paulo escreve a Timóteo, ele diz que Timóteo deveria permanecer nas coisas que ele havia aprendido, sabendo de quem ele havia ouvido. A gente vê que a palavra de Deus que nós temos foi escrita pelos apóstolos ou por pessoas que andaram com os apóstolos durante muito tempo, como é o caso de Lucas, por exemplo. Então nós precisamos ter em mente que essas coisas que nós estamos lendo na Bíblia, as doutrinas pelas quais nós nos baseamos, não são doutrinas de qualquer homem, qualquer pessoa que aparece por aí inventando alguma coisa, mas são doutrinas de homens e mulheres que andaram com Cristo, viveram com Deus aqui na terra e aprenderam com Ele e coisas maravilhosas para nos ensinar. E segundo ponto importante desse primeiro versículo, que ele fala aos santos e fiéis que estão em Éfeso. Essa segunda parte, ela é bem interessante porque ela faz um paralelo e fala, já demonstra o que vai ser dito no livro todo. Porque quando ele fala aos santos que estão em Éfeso, ele está falando aqui de uma coisa que nós recebemos sem nós merecermos. Um dia desses eu estava dando aula na classe dos adolescentes e eu perguntei para eles: vocês sabiam que nós somos santos? E eles ficaram assim assustados, que realmente a gente pensa que o santo é uma pessoa que anda pisando nas nuvens, fazendo um milagre o tempo todo. Mas, segundo o apóstolo Paulo, segundo a palavra de Deus, nós passamos a ser santos no momento que nós reconhecemos a Cristo como nosso Salvador, porque Ele pagou pelos nossos pecados, Ele perdoou os nossos pecados,
toda acusação, toda dívida, tudo aquilo que nós tínhamos que nos acusava, ficou ali na cruz do Calvário. Daí então nós adquirimos o direito de sermos chamados de santos, não por algo que nós fizemos, mas pela graça de Deus. Em compensação, ele fala aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Por mais que a gente tenha recebido de graça a nossa salvação, por mais que Ele tenha nos dado algo que nós não buscamos, que nós não merecemos, o apóstolo Paulo conclui falando aos fiéis, ou seja, aqueles que receberam e batalham todos os dias para manter essa fé. A gente vê ele falando a respeito disso do capítulo 4 até o capítulo 6. No capítulo 6 ele fala da nossa armadura celestial que nós devemos nos revestir para pelejar todo dia. Então a gente vê que nessa carta o apóstolo Paulo ele começa assim, falando da graça de Deus, e conclui falando da nossa responsabilidade perante Deus. A graça de Deus como algo que nós não pedimos, nós não merecemos, nós não buscamos, porque Deus nos encontrou, mas a nossa fidelidade como algo que nós devemos buscar, e ele fala em Cristo Jesus. A gente às vezes não se dá conta, às vezes a gente não percebe, mas para nós sermos fiéis, nós dependemos da graça e do poder de Deus. Ninguém há que possa dizer que é justo, que fez alguma coisa para merecer o céu. Tudo que nós fazemos, tudo que nós buscamos, tudo que nós recebemos, tudo isso vem de Deus, tudo isso é pela graça de Deus, tudo isso é para os que estão em Cristo, é pelo poder, é pela graça de Cristo, é pelo sacrifício de Cristo no Calvário, é pela sua vitória, ressuscitando ao terceiro dia. Então nada disso nós merecíamos, nada disso nós merecemos, mas nós devemos buscar a cada dia. Versículo 2, ele fala: a vós, graça e paz da parte de Deus e do Senhor Jesus Cristo. E é importante a gente perceber que ele fala primeiro a graça e depois a paz. Porque a paz que ele fala, como o próprio Jesus Cristo disse, não é uma paz que se encontra no mundo, e a gente também não pode confundir essa paz com tranquilidade, porque se os irmãos forem buscar, forem estudar, forem ler o livro de Atos, os irmãos vão ver que os crentes naquela época eram perseguidos. Se alguém descobria que um judeu era crente, ia buscar ele dentro de casa, arrastavam para a praça para matar ele na praça. Alguns cristãos perdiam tudo que tinham, eram levados para ser escravos. Então, essa paz que o apóstolo Paulo fala não é uma tranquilidade material, mas ele está falando de não ter inimizade, não ter inimigos. Como eu digo, por exemplo, que eu estou em paz com o meu irmão, eu estou em paz com o meu pastor, é dessa paz que ele está falando. E ele está falando dessa paz para com Deus. É importante nós percebermos, irmãos, que nós, quando estávamos no mundo, nós éramos inimigos de Deus. A palavra de Deus nos mostra isso, que nós vivíamos segundo a nossa carne, fazendo a vontade da nossa carne, e nós éramos inimigos em Deus, mas Jesus, através do seu sacrifício, ele nos deu paz com Deus. Romanos capítulo 5, versículo 1, o apóstolo Paulo fala sobre isso. No seu sangue, no sangue de Cristo, nós temos paz com Deus, e é dessa paz que o apóstolo Paulo está falando. E essa paz que nós recebemos de poder falar novamente com Deus, de poder chegar novamente a Deus, como diz o escritor aos Hebreus, de entrarmos com ousadia nos santos dos santos, essa paz nós recebemos pela graça de Deus. É por isso que ele fala a vós, graça e paz da parte de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa segunda parte que ele fala da parte de Deus e do nosso Senhor, eu vou estar falando mais à frente. Agora, a partir do versículo 3, ele fala a respeito de... ele faz um louvor e uma exaltação ao nosso Deus. Ele começa falando de Deus Pai, de todas as coisas que Ele fez por nós, depois fala de Cristo e termina falando a respeito do Espírito Santo nos versículos 13 e 14. E a gente vê que a obra que Deus realiza na nossa vida é uma obra completa e tem a participação tanto do Pai, quanto do Filho, quanto do Espírito Santo. Não foi só uma ordem de Deus que Cristo viesse morrer por nós, mas Cristo também amava e tinha um propósito. Da mesma forma, o Espírito Santo também trabalhou em nossas vidas para que nós hoje pudéssemos estar aqui louvando ao Senhor.
E ele começa falando de Deus Pai, dizendo o seguinte: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Ele começa dizendo para nós bendizermos a Deus. Por que nós devemos bendizer a Deus? Em primeiro lugar, porque Ele é Deus. Isso já seria motivo suficiente para nós louvarmos a Ele eternamente. A Bíblia nos fala que os anjos, os querubins, ficam ao redor do trono de Deus eternamente, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor, porque eles já contemplaram a glória de Deus, eles viram a glória de Deus, então eles estão maravilhados, estão vivendo ali em contato com Deus. Isso já é suficiente para que eles adorem ao Senhor, e deveria ser suficiente para nós também. Ele fala que Ele, além de ser Deus, Ele é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E isso é muito importante nós pararmos para pensar, porque no livro de João, capítulo 3, versículo 16, João coloca isso como um ponto central do seu Evangelho. Ele amou o mundo de forma que Ele deu o seu único Filho por nós. Então nós devemos bendizê-lo, porque Ele é Deus, porque Ele nos ama, porque Ele ofereceu o seu Filho por nós. E uma coisa muito importante também que nós percebemos, que chega a ser uma coisa que nós devemos perceber, ele diz: bendito o Deus que nos abençoou. Nós devemos bendizer a Deus, além de por tudo que Ele é, nós devemos bendizer a Deus porque Ele nos abençoou. A palavra de Deus ela é bem clara quanto a isso. Ele nos buscou enquanto nós estávamos mortos. Quando nós não conhecíamos, quando nós não buscávamos a Deus, um dia alguém chegou até nós e falou que esse Deus já nos amava. Já falou que esse Deus já havia entregue o seu Filho para morrer por nós. Então nós devemos bendizer a Deus porque Ele nos abençoou. E Ele fala que Ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Ele não fala com algumas bênçãos espirituais, Ele nos abençoou com algumas coisas, mas Ele fala que Ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. A palavra de Deus ela é bem clara, ela diz, e nós vamos ver aqui mais à frente, que Deus Ele nos fez co-herdeiros com Cristo. O que significa isso? O Senhor Jesus Cristo Ele vai herdar todas as coisas, porque tudo foi feito por Ele e para Ele. E nós que estamos em Cristo, nós fomos abençoados, fazendo parte do corpo de Cristo, de forma que todas essas bênçãos também são para nós. Mas a gente precisa também perceber que Ele fala todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. E a gente às vezes se confunde. Não vou dizer que Deus não dê bênçãos materiais para ninguém, Deus nos dá de tudo que nós precisamos. Mas aqui o apóstolo Paulo está falando que Ele nos deu todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Ou seja, a gente às vezes fica achando que a gente não pode passar por dificuldades no mundo. Às vezes a gente não entende como Deus pode ter nos abençoado se nós, às vezes, passamos por tantas aflições, passamos por tantas lutas. Mas nós precisamos entender o que disse o apóstolo Pedro, quando ele falou que nós somos estrangeiros e forasteiros nesse mundo. Precisamos entender também o que disse o apóstolo Paulo, quando ele disse que aqueles que esperam de Deus somente para essa vida são os mais miseráveis de todos os homens. Mas nós também temos para nos alegrar, porque o apóstolo Paulo também disse que as aflições dessa vida, elas não são comparáveis com a glória que há de ser revelada em nós. Por maiores que sejam as dificuldades, o apóstolo Paulo entendia dessas dificuldades, porque ele já havia sido espancado, deixado como morto do lado de fora de uma cidade uma vez, já havia diversas vezes sido preso e açoitado, e ele nos diz essa palavra. Ele nos diz ainda em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, que as coisas que os olhos nunca viram,
vezes esquecemos. Mas por isso é importante nós lermos a palavra de Deus. Por isso o apóstolo Paulo fez questão de lembrar a igreja nessa carta. Glória, glória, glória. Versículo 4. Versículo 4 diz assim: como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Ele começa falando que Deus, ele nos elegeu, ou seja, ele nos escolheu, mesmo que nós não houvéssemos ainda nascido, nós ainda não conhecêssemos a Deus. Antes de tudo, ele nos elegeu, ele nos escolheu. Ele já sabia que você estaria aqui hoje, ele já te conhecia. A gente vai ver algum dia, se Deus quiser, no capítulo 2, o apóstolo Paulo fala que mesmo as obras que nós fazemos, Deus as preparou antes de nós para que nós as fizéssemos. Então o Senhor, ele já nos conhecia, muito antes mesmo dele formar o mundo, como diz aqui mesmo na Epístola aos Efésios. Antes da criação do mundo, ele já nos escolheu, já nos amou, já nos separou. Como diz o apóstolo Paulo, ele nos elegeu. E nos elegeu em Cristo. Ele nos elegeu em Cristo, ou seja, através do sacrifício de Cristo, através de nós reconhecermos a Cristo como nosso Salvador, através de nós estarmos ligados em Cristo. Porque todas as bênçãos da qual ele fala, ele vai falar no livro de Efésios, ele diz sempre que é para os que estão em Cristo. E para que nós fomos eleitos? Ele disse que nós fomos eleitos antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Então a gente vê, irmãos, que diferente que algumas pessoas falam, não basta simplesmente você acreditar em Deus. Tiago, ele chega a dizer que até os demônios creem e estremecem. Não basta você simplesmente saber que Deus existe, levantar sua mão, vir para a igreja e pegar um cartãozinho de crente. O Senhor, ele nos elegeu para que fôssemos santos e irrepreensíveis, para que nós andássemos em sua presença. O Senhor Jesus Cristo, o próprio Jesus, ele disse uma vez: o homem que ouve as minhas palavras e não a pratica é como um homem insensato, ou seja, como um homem louco. Mas o homem que ouve as minhas palavras e as pratica, esse é como que faz a sua casa sobre a rocha. Vem o vento, vem as ondas e dão contra a sua casa e ela não cai porque está edificada sobre a rocha. Então o Senhor Jesus Cristo nos ensina e Paulo reafirma que nós fomos eleitos para andar segundo a palavra de Deus. Nós fomos eleitos para ser santos, para ser separados, para sermos irrepreensíveis diante dele em amor. Quando ele diz em amor, essa palavra tem um peso muito forte, porque não adianta nós andarmos, acharmos que estamos andando segundo a Bíblia, obedecendo a Bíblia, se não estivermos amando, não estamos obedecendo a Bíblia. O apóstolo Paulo fala que ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, ainda que eu distribuísse todos os meus bens, ainda que eu fizesse muitas coisas, se não tiver amor, não serve de nada. Então é importante nós olharmos para nós mesmos e nos julgarmos se o que nós estamos fazendo realmente por amor. Às vezes a gente usa a palavra de Deus para dizer que está fazendo porque ama, mas será que estamos fazendo mesmo por amor? Então é importante nós pensarmos a respeito disso, porque é para isso que nós fomos chamados, para sermos santos em amor. Versículo 5 diz: e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Ele nos predestinou. Aqui, muitas pessoas pensam das formas mais diferentes possíveis aqui. Alguns acreditam que ele está falando da igreja, outros acreditam que ele está falando de cada um de nós. Mas de fato nós precisamos ter em mente que o Senhor, ele nos escolheu, o Senhor, ele nos conheceu antes que nós viéssemos
Deus nos diz isso diversas vezes. O Senhor, Ele nos amou primeiro. O Senhor, Ele nos buscou enquanto nós estávamos mortos. O Senhor, Ele amou ao mundo, ou seja, Ele nos amou enquanto nós ainda vivíamos de forma errada. Então, quando nós cremos que Ele nos predestinou, nós sabemos que Ele nos conheceu e nos separou para que nós estivéssemos aqui, para que nós louvássemos o Senhor. Amém. Aleluia. Amém. E mais que isso, diz aqui que Ele nos predestinou para filhos de adoção. Nós não fomos chamados simplesmente para estar adorando a um Deus com o qual nós não temos nenhum relacionamento. Nós não fomos chamados para passar a eternidade louvando a Deus simplesmente porque Ele é Deus, apesar de que isso já seria motivo suficiente. Mas nós fomos chamados para eternamente sermos como filhos desse Deus maravilhoso. E ser filho desse Deus maravilhoso inclui muita coisa que nós nem imaginamos. Ser herdeiros com Cristo, sermos parte dele, estarmos em Cristo, participarmos de um mesmo corpo com Cristo. Foi para isso que nós fomos predestinados desde antes da fundação do mundo. Foi para isso que nós fomos separados. Foi assim que Deus já nos viu, que Deus nos conheceu, ainda que nós estivéssemos caídos, ainda que nós estivéssemos no mundo. O Senhor, Ele já conhecia tudo a nosso respeito, já conhecia o nosso futuro, já sabia que nós estaríamos aqui hoje. Por isso, nós devemos glorificar e exaltar esse Deus que preparou essa tão grande e maravilhosa salvação para nós. Ele diz aqui, filhos de adoção por Cristo, novamente, em Cristo, como ele fala diversas vezes e vai falar. Essa bênção nós recebemos do sacrifício, da morte e ressurreição de Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Ou seja, nós somos para Deus. Nós fomos reservados para Deus, segundo a vontade de Deus, porque Ele queria, Ele quer, e Ele vai ter um povo seu especial, zeloso, de boas obras, para que Ele possa chamar de filhos eternamente. Essa é a vontade de Deus, e essa vontade não pode ser impedida. O plano de Deus na sua vida não pode ser impedido por ninguém, por potestades ou por laços. Se você simplesmente buscar o Senhor, se você simplesmente confiar no Senhor, Ele é poderoso para fazer valer a sua salvação. Versículo 6. Diz: para louvor e glória da sua graça. Ou seja, para que Ele fez tudo isso? Ele fez tudo isso para que nós, um dia, estando com Ele no céu, e mesmo hoje, nós não nos gloriássemos, nós não disséssemos que nós somos alguma coisa, mas que nós sempre louvássemos e glorificássemos a graça maravilhosa de Deus que nos alcançou. Esse dom, esse presente, esse favor que nós não merecíamos, que nos buscou, nos ressuscitou, nos deu a vida. Então foi para isso que Ele nos chamou, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis em si do amado. É importante nós repararmos que quando Ele fala que nos fez agradáveis, nós antes não tínhamos o direito de nos chegar a Deus. É difícil às vezes entender isso, mas o Senhor fala lá no livro de Isaías: o meu povo clama e eu não ouço, porque as suas mãos estão sujas de sangue. Deus é completamente santo, e para que nós chegássemos a Deus, nós precisávamos também ser santos. O apóstolo Paulo vai falar sobre isso novamente mais à frente, quando ele diz no capítulo 2 que ele derrubou o muro da inimizade, aquilo que nos impedia de chegar a Deus, todos aqueles pecados, Ele lavou de nós para que nós pudéssemos orar e o Senhor ouvir a nossa voz, o nosso nome. E Ele fala novamente: em si
no amado. O amado agora ele fala em Cristo, novamente em Cristo. E a gente vai ver, se a gente parar para ler esses versículos, a gente vê que tudo isso é em Cristo. Tudo isso é quando nós estamos em Cristo, foi quando nós chegamos a Cristo, ou quando Cristo chegou a nós, e é enquanto nós estivermos em Cristo. Aqui ele termina uma parte que ele fala de Deus Pai e começa a falar agora de Cristo, no versículo 7, do que Cristo fez por nós. Até agora ele vinha falando da graça de Deus Pai, que preparou tudo isso para nós. Agora ele diz assim no versículo 7, completando o versículo anterior, ele fala que Deus fez isso para si no amado, ou seja, em Cristo, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da graça. A redenção, irmãos, a gente pode comparar, não é exatamente isso. A redenção é o que se dava quando o homem adquiria uma dívida e ele não tinha como pagar aquela dívida, então ele tinha que se vender como escravo. Ele tinha que se tornar escravo à pessoa que ele devia, até que ele pagasse toda a sua dívida. E segundo nós vemos na palavra de Deus, nós pecamos e nos tornamos escravos do pecado, e nós não tínhamos a menor condição, como não temos, de pagar por essa dívida. Então, quando ele fala que nós fomos redimidos, significa que a nossa dívida foi paga. Nós fomos comprados por Deus. Nós que éramos escravos do pecado, através do sacrifício de Cristo, do sangue de Jesus, Ele pagou pela nossa culpa e Ele nos comprou. Ou seja, nós agora pertencemos a Deus. O apóstolo Paulo fala isso quando ele diz que a quem você se oferece, nele você é servo, ou do pecado para a morte, ou da justiça para a salvação. Nós buscamos e fomos chamados por Deus para sermos servos da justiça, para a salvação da nossa alma. A redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Ou seja, não foi por nossas obras, não foi por nosso mérito, mas pela riqueza da graça de Deus. A graça de Deus, como eu já falei, é um dom que nós não merecemos, um presente que nós não buscamos, mas por essa graça ser rica, ser abundante, o Senhor Ele nos buscou e nos salvou. Amém. Versículo 8. Que Ele tornou abundante para conosco em toda sabedoria e prudência, como eu estava dizendo, e como o apóstolo Paulo diz, onde abundou o pecado, superabundou a graça. E de que forma? Através do sacrifício de Cristo. Porque quando Cristo morreu ali na cruz do Calvário, ali o sangue que estava escorrendo na cruz era o sangue de um homem que não tinha pecado. Era o sangue do próprio Deus que havia descido à terra por amar a mim, por amar a você. Por isso ele não estava pagando pelos seus próprios pecados, mas o seu sangue era suficiente para pagar pelos pecados de toda a humanidade. O apóstolo João, na sua primeira epístola, diz isso, porque Cristo morreu pelos nossos pecados, e não só pelos nossos, mas pelos pecados de todo mundo. Ou seja, a graça se tornou abundante em Cristo. Tem para quem quiser, como se diz por aí, como diz lá no livro de Apocalipse, quem quiser, venha e beba de graça da água da vida, porque essa graça, ela não é limitada, essa graça não é pouca, mas ela é abundante em Cristo Jesus. Versículo 9 nos diz: descobrimos o mistério da sua vontade, segundo o grande beneplácito que propuseram em si mesmo. E a gente não dá, às vezes, importância para isso. Porque ele diz nesse versículo, do mistério de Deus que foi revelado em Cristo. Mas o apóstolo Pedro fala que os profetas antigos, eles falavam das coisas que eles não entendiam e se perguntavam quando que essas coisas haveriam de acontecer. A palavra de Deus diz ainda que para essas coisas que nós ouvimos e que nós vivemos, os próprios anjos, eles desejam atentar, desejam ouvir, desejam entender, e nós às vezes desprezamos esse mistério que nos foi revelado.
Essa glória de que o próprio Deus nos ama de uma forma tão maravilhosa, a ponto de nos fazer seus filhos, ainda que nós tivéssemos vivido nossa vida toda dando as costas para Ele. E Ele fala que esse mistério nos foi revelado segundo a vontade de Deus. Que mistério é esse? Diz o versículo 10, de tornar a congregar, ou seja, a reunir em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão no céu como as que estão na terra. Como disse também o apóstolo Paulo em outro lugar, ele falou que tudo foi criado por Ele e para Ele. Diz ainda que nele nós vivemos, nele nós nos movemos. O apóstolo Paulo, durante esses 3 primeiros capítulos do livro de Efésios, ele fala e repete que nós somos um em Cristo, nós estamos em Cristo, nós somos um corpo no qual a cabeça é Cristo, nós somos um edifício onde habita o Deus Altíssimo. Então, foi para isso que o Senhor nos chamou e é esse mistério que Ele nos revelou, de que por seu amor, por sua graça, Ele nos trouxe para estarmos com Ele, para nos reunirmos com Ele. E nos reunirmos não é simplesmente de estar junto, de estar perto, mas de sermos um em Cristo. E isso é uma coisa maravilhosa demais até para nós entendermos e explicarmos. Esse é o motivo de nós darmos glória. Versículo 11 nos diz assim: nele, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Ou seja, nele novamente, em Cristo, nós fomos feitos herança de Deus. Assim como ele vai falar mais à frente que nós temos uma herança de Deus, nós também somos herança de Deus e de Cristo. Nós somos um povo que pertence a Deus. Nós somos de Deus para Deus. Por Ele nós fomos criados, para Ele nós fomos criados, para estarmos com Ele eternamente. Para que eternamente Ele nos tivesse ao seu lado como a sua família. Foi para isso que o Senhor nos chamou. E Ele diz: para isso fomos predestinados, como eu já falei, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Ou seja, Ele quis tudo isso. Às vezes algumas pessoas pensam que Deus não sabia que Adão e Eva iriam pecar, iria acontecer muita coisa, que Jesus ia ter que morrer na cruz. Mas a gente viu aqui, a gente leu no versículo 3, se não me engano, versículo 4, que todo esse propósito foi formado no coração de Deus, segundo a vontade de Deus, pelo conselho do próprio Deus, antes da formação do mundo. Ou seja, Deus ele já sabia de tudo. Mesmo assim, Ele preparou tudo isso por amar a mim e por amar a você. Ele formou o mundo disposto a descer do seu trono de glória e morrer numa cruz, no meio de 2 ladrões, como um pecador, por amar a mim e por amar a você. Por isso nós devemos glorificar ao Senhor, por isso o apóstolo Paulo coloca isso nessa passagem, em que ele louva e exalta esse Deus maravilhoso. Versículo 12: com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo. Então nós fomos eleitos e separados em Cristo. Cristo passou por tudo isso para que eternamente Ele fosse glorificado como aquele que morreu por nós. Ele fosse exaltado como aquele que nos buscou, aquele que nos deu a vida. No versículo 13 e 14, ele vai falar agora a respeito da obra do Espírito Santo na nossa vida. Versículo 13 diz assim: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da salvação, e tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. É importante nós
prestarmos atenção em diversas coisas nesse versículo. A primeira que eu quero falar é que nós, depois, ele fala também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade. Nós cremos, nós sabemos pela palavra de Deus que a fé é o que nos leva a Deus. A fé é o que nos traz a salvação. E como nós recebemos a fé? A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Não há outro lugar, não há outro meio de se chegar a Deus. O mundo pode achar que existem muitas formas, o homem por si mesmo pode querer ir segundo o seu próprio coração, segundo o seu próprio pensamento, mas somente pela palavra de Deus é que nós podemos receber a fé, o Evangelho da vossa salvação. Nós, irmãos, nós devemos amar a palavra de Deus, principalmente por esse motivo. A palavra de Deus, ela é o Evangelho, ou seja, as boas novas que nos trazem salvação. É através da Bíblia, através da palavra de Deus, através da palavra dos apóstolos, que nós viemos a conhecer a Cristo, nós viemos a saber a respeito do seu sacrifício, que nós viemos a crer no nome do Senhor e alcançar essa tão maravilhosa salvação. E todas as vezes nós somos relapsos, deixamos de lado a palavra de Deus, não lemos a Bíblia, não buscamos saber e conhecer mais sobre esse Evangelho que salvou as nossas vidas. Mas o apóstolo Paulo fala que é nesse Evangelho, a palavra da verdade, o Evangelho que nós recebemos a nossa salvação. E ele diz, e tendo nele também crido, ou seja, aquele que acredita, aquele que recebe a palavra de Deus, como diz também o escritor aos Hebreus, que é importante que aquele que ouça também creia na palavra. Não basta simplesmente você ouvir, você entender, você gostar, você tem que crer e trazer para a sua vida. Ele diz a esses que creram, foram selados. E receberam um selo, é como que ser marcado. Não é exatamente como a gente marca um cavalo, porque Deus não olha para a gente como um cavalo, mas a gente vê que as pessoas eles marcam as suas coisas para que quem olhe saiba que ali tem um bem que pertence a alguém. Da mesma forma, nós fomos marcados por Deus para que quando o diabo passe por nós, ele saiba que ele não pode tocar em mim, não pode tocar em você, porque você tem o selo da promessa. Você tem um Senhor, qual é mais poderoso que Ele, que te comprou e te comprou por um preço muito alto. E esse selo, qual Ele coloca em nós, não é um selo qualquer, não é uma marca, como eu falei, como se faz no cavalo, mas Ele fala, fomos selados com o Espírito Santo da promessa. A marca que o Senhor colocou em nossa vida é o próprio Espírito de Deus que entra em nós e faz morar em nós. É o Espírito de Deus que nos transforma a cada dia. É esse Espírito que dá frutos em nossa vida, de forma que a gente possa usufruir do amor de Deus, da alegria de Deus, da paz, da longanimidade, benignidade, todos os outros frutos do qual o apóstolo Paulo fala no livro de Gálatas. E ele vem falando em toda a palavra de Deus. Todas essas bênçãos nós recebemos porque nós fomos marcados e recebemos em nós o Espírito Santo de Deus. Quando você está andando, caminhando na sua casa, você não está sozinho, mas você está marcado pelo Espírito Santo de Deus. Nós precisamos saber disso. O Espírito Santo, ele diz a palavra de Deus, Jesus Cristo falou que ele estava no céu com o Pai. Ele falou, eu vou para o meu Pai e vos enviarei um Consolador. Ou seja, ele foi enviado por minha causa, por sua causa, para estar aqui conosco, nos fazendo companhia, nos consolando, nos guardando e nos mantendo para que no grande dia da nossa salvação nós pudéssemos ser levados com ele para a glória. Por isso nós fomos marcados com esse selo do Espírito Santo da promessa. A promessa que nós esperamos, o selo do Espírito Santo da promessa. É importante nós sabermos que é a promessa que nós esperamos, porque o apóstolo Paulo fala que
Aliás, a Escritura aos Hebreus fala que se nós não esperamos, já não é mais esperança, então já não é mais fé. Mas nós sabemos que é fé porque nós aguardamos, nós buscamos, nós louvamos a Deus por uma coisa que nós esperamos, que virá um dia, porque nós cremos num Deus que nós sabemos que é fiel. E o versículo 14, onde eu pretendo estar terminando aqui, diz assim: o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão, para o louvor de sua glória. Quando ele fala de penhor, a gente se lembra do lugar onde a gente vai e deixa alguma coisa que a gente tem para pegar um dinheiro emprestado, e depois a gente vai lá e paga aquilo e pega de volta o que é nosso. Não é assim que funciona? Uma casa de penhor, pelo menos até onde eu sei, é mais ou menos assim. Mas no tempo de Jesus, o penhor era dado da seguinte forma: um homem dizia que tinha uma terra ou um campo, que plantava alguma coisa e queria dinheiro para poder plantar mais, e a pessoa que ia emprestar o dinheiro, ela pedia que aquela pessoa trouxesse um pouco dos frutos que ela já tinha colhido, para ver se o fruto realmente na terra era bom, se valia a pena investir naquela terra. Então aqueles primeiros frutos que ele deixava como uma amostra, aquilo era o penhor que ele deixava. Da mesma forma, o Espírito Santo em nós, ele é uma amostra, ele é uma porção daquilo do qual nós vamos usufruir eternamente. Hoje, a palavra de Deus nos diz, o apóstolo Paulo diz que nós vemos em parte, nós conhecemos em parte, porque nós temos, através do Espírito Santo, só uma amostra das coisas que nós teremos, mas um dia nós veremos como Ele é, nós também alcançaremos a estatura de varão perfeito, como diz o apóstolo Paulo no mesmo livro de Efésios. Um dia nós usufruiremos de uma glória ainda maior, da qual esse Espírito Santo está em nós, para que nós venhamos vislumbrar, para que nós venhamos a saber que há uma coisa maravilhosa reservada para nós. E ele diz: o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão, para o louvor de sua glória. Ou seja, para que Deus seja glorificado eternamente, por ter separado para si um povo seu, um povo santo, estar eternamente com Ele na glória. Amém, irmãos? Foi para isso que nós fomos chamados. Fomos chamados por Deus, pelo plano que Ele preparou antes da fundação do mundo. Fomos salvos em Cristo através do seu sacrifício, do seu sangue. Somos marcados pelo Espírito Santo de Deus para um dia sermos levados com Ele para a glória. Amém?